Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Semana da Pessoa com Deficiência. Hoje é a nossa última live, nós estamos fechando aí o grupo de lives que aconteceram durante toda essa semana. Então, sejam todos muito bem-vindos, já vão me dizendo aí de onde é que vocês estão nos assistindo, vão me falando se vocês estão chegando aqui agora, se vocês já participaram de toda a nossa semana de lives, vão me dizendo aí de onde é que vocês falam também, para poder a gente ir batendo aquele papo gostoso. E hoje a proposta é essa mesmo, é um bate-papo, ok? Porque hoje todas as lives eu fiz compartilhando com amigos, colegas de trabalho, pessoas que realizam a educação inclusiva, que trabalham com pessoas com deficiência aqui na nossa cidade, na cidade de Valença, Bahia. E hoje eu estaria aqui, eu e vocês, tá? Nesse bate-papo, por isso que eu quero muito a interação de vocês, quero muitas perguntas, comentários, para que a gente possa enriquecer esse tempo que nós vamos passar aqui juntos. E nós vamos hoje falar sobre a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, para quem não me conhece, eu sou Liliane Regis, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação de pessoas com autismo, também sou especializada em neuropsicologia, sou pós-graduanda também em ABA, e estamos aqui já há um tempo trabalhando, há muito tempo que eu trabalho com a educação inclusiva, com a educação especial, e nós vamos então bater esse papo aqui, falando assim, eu que sou também me considero ativista na causa da educação inclusiva, e nós vamos estar tirando dúvidas, conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão mandando aí coraçãozinho para eu saber que vocês estão aqui, para que o Instagram possa entregar para mais pessoas essa live. Vão mandando aviãozinho e chamando pessoas para dizer que, olha, a Liliane já está ao vivo. Vamos lá conversar com ela sobre esse tema tão importante. A importância da educação inclusiva para pessoas com deficiência. Será que é importante? O que é que vocês acham? A gente vai conversar sobre isso hoje. Para quem esteve aqui conosco e quem está chegando agora e que não viu, nós tivemos hoje a nossa sexta live. Nós fizemos uma programação de lives desde o dia 21, né? Do dia 21 ao dia 28, que é hoje, que é justamente a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, no dia 21 de agosto, nossa primeira live. Olá, Ana, tudo bom? Seja bem-vinda. Luciane, seja bem-vinda. Patrícia, vão mandando aí coraçãozinho, chamando pessoas para estarem aqui conosco nessa live. Nossa primeira noite foi no dia 21 de agosto, onde eu recebi Anitta Lopes, que é presidente da Pai Mãe Atípica, e nós fizemos um bate-papo conversando sobre maternidade atípica. O segundo dia foi dia 22 de agosto. Eu recebi Rafael, que está aqui sempre comigo nas sextas-feiras, e quem está acostumado à live Hora do Jogo, amanhã tem live, viu, Ana? Boa noite, amanhã tem live. Amanhã, essas lives desde quinta-feira que eu estou fazendo live aqui, e amanhã tem live de novo. Amanhã a gente retoma o nosso projeto Hora do Jogo. A gente deu uma pausa na semana passada por conta da Semana da Pessoa com Deficiência. Então, na sexta passada, eu conversei com o Rafael, que está sempre aqui comigo, meu filho, na Hora do Jogo. E avisa a sua filha, tá? Que ficou esperando semana passada. E também conversei com Patrícia Oliva, que é neuropsicopedagoga, estudante de medicina, que os dois a gente bateu um papo sobre descobrindo a neurodivergência, né? Como foi para eles descobrirem a neurodivergência. Quando foi na segunda-feira, foi nosso terceiro dia de live, onde nós recebemos Geisa Rodrigues, que é a coordenadora da AMA Valença, e com o Geisa nós batemos um papo falando sobre a importância das instituições especializadas para a educação das pessoas com deficiência. Na terça-feira, nós recebemos Vanessa Barbosa, e com ela nós conversamos sobre a importância do AE no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Ontem, quarta-feira, nós recebemos o psicólogo Leandro, e aí conversamos sobre a importância da psicologia e da psicopedagogia e qual é a relação delas no tratamento da pessoa com deficiência. E hoje estou eu aqui para conversar com vocês sobre educação inclusiva. A Mariana está sentindo falta da live Hora do Jogo. Diga a ela que amanhã tem encontro marcado aqui com ela, 7h30, estarei eu e Rafa aqui fazendo a nossa live Hora do Jogo. Mas já vão me dizendo de onde é que vocês estão falando, se meu áudio está bom, se o vídeo também está chegando bem para vocês, para poder a gente começar o nosso bate-papo. Vou mandando as perguntas de vocês aqui
sobre esse tema, tá? E aí o primeiro tema, né, a primeira pergunta, né, que a gente vai pensar é o seguinte: quando a gente pensa, a proposta da live é conversar sobre a importância da educação inclusiva para pessoas com deficiência. Será que é importante? E é isso que a gente vai conversar. Assim, hoje a gente já sabe da questão legal, hoje já se tem, as leis estão bem embasadas para que a educação inclusiva realmente seja um direito e um dever legal, mas até a gente chegar à proposta de legalização, e não só, a gente legaliza, mas assim, imagine que para chegar à legalização das leis, significa dizer que a gente percorreu um tempo, vou espirrar. Passou. Então, a gente percorreu um tempo muito grande, né, onde essas pessoas não tinham acesso à escolarização, ou escola regular, ou escola inclusiva, ou uma escola especial. Depois de um tempo, a gente passou pela segregação, realmente, onde a gente tinha escolas especiais de um lado e escolas regulares de outro. Pessoas com deficiência ficavam na escola especializada, e sempre um pouco, né, tinham poucas instituições, né, e as pessoas sendo típicas, neurotípicas, vamos dizer assim, elas ficavam na escola regular. Depois, né, depois de alguns anos, começou então o movimento de integração, onde muitas vezes a instituição especializada acontecia dentro da própria escola, ou então a escola regular recebia os alunos, mas faziam atendimentos individualizados com a criança na escola. E até chegar à política da educação inclusiva, onde todos são vistos como seres pertencentes àquele universo escolar, que precisam ser atendidos em suas necessidades específicas. Com isso, aí se gerou uma grande discussão. A gente falou em todas as lives, a gente falou sempre sobre a questão do extremismo, né? E a gente não pode realmente ser extremista, né? Pelo menos eu acredito nisso, em nenhuma área da nossa vida. Então, a gente ou era, vamos dizer, 8 ou 80, como o povo fala, né? Então, aí muitas vezes hoje as pessoas pensam assim, a inclusão também agora tem que ser integral e vamos fechar as instituições especializadas. E aí é uma outra discussão que eu gostaria de trazer aqui nessa noite, né? Então, como é que vocês veem esse movimento? Como é que vocês veem o movimento? Algumas pessoas questionam, mas a educação inclusiva, será que ela realmente beneficia os alunos neurodivergentes? Será que a educação inclusiva realmente beneficia os alunos neurotípicos que recebem os alunos neurodivergentes? Será que também existe hoje toda uma cultura, assim, umas falas, cultura não, porque ainda não se estabilizou como cultura, mas umas falas, assim, se pensando em acabar com as instituições especializadas? Será que é isso que deve acontecer? Então, são pontos de vista diferentes, e aqui na nossa live a gente vai conversar um pouco sobre qual é o meu ponto de vista sobre isso, tá? Então, como eu falei para vocês, desde o início eu sempre busquei, sempre sou, né, uma ativista na causa da educação inclusiva. Agora eu entendo a educação inclusiva como uma educação para todos, como deve ser a sociedade. A sociedade deve ser para todos. Então, e a escola como esse ambiente onde o primeiro, assim, o segundo ambiente, né? Depois a família é a primeira instituição social após família que vai receber a criança, uma instituição social que é a primeira que não está estabelecida com cuidadores principais. Então, a escola vai trazer para a criança aprendizados que na família ela não tem como ter. Principalmente, e eu não estou falando só de conhecimentos acadêmicos não, tá? Não estou falando só de formação, porque em formação a gente tem muito aí. Eu estou falando, inclusive, de questões de sociabilização mesmo e de interação social. Então, hoje em dia, nós temos famílias cada vez mais restritas, né, com menos crianças. Muitas vezes os pais passam o dia todo fora, e essa criança ou fica na creche, por isso também a escola vai ser super importante, ou na escola, às vezes ela tem um cuidador, uma babá que cuida dela ali enquanto os pais estão fora, ou às vezes é a avó, algum parente, mas essa criança não interage com outras crianças, né? Então, e criança precisa interagir com criança, né? Então, entre os pares, eles aprendem muito um com o outro. Além, claro, é importante, ela necessita sim interagir com adultos, ela precisa e necessita interagir com seus cuidadores principais, mas ela precisa também interagir com outras crianças. Por quê? Isso eu estou falando de forma geral, tá? Independente de necessidades
especiais ou não. Quando a criança, vamos pensar numa família onde a criança ela é filha única ou ela só tem um irmão, e quanto mais hoje em dia com tantas famílias únicas. Então, mesmo que ela tenha mais irmãos, aquela família tem uma dinâmica onde os responsáveis legais, os cuidadores principais por ela, ela já, desde que nasce, ela já aprende como funciona aquela família, né? Então, naquele espaço, a gente tem o quê? Um cuidador, 2 cuidadores, ou quantos cuidadores forem, geralmente é 1 ou 2 no máximo, e esses cuidadores, eles são exclusivos para aquela pessoa. Então, a pessoa, ela cresce na sensação de que ela realmente, assim, todas as demandas que ela evoca, ela vai ter ali uma pessoa para cuidar, para olhar, para atender. Então, imagine quanto que é diferente quando ela entra numa escola. Quando ela entra numa escola, primeiro, o cuidador principal dela naquele momento que ela está na escola não vai ser mais o pai ou a mãe, vai ser um outro adulto responsável. Esse outro adulto responsável é alguém que ela vai precisar construir vínculos de cuidador e autoridade, que não é o pai e a mãe, provavelmente pela primeira vez na vida, tá? Além disso, esse cuidador principal, ele não está ali exclusivamente para ela. Ele está ali para muitas outras pessoas. Então, com isso, ela vai começar a aprender que ela precisa respeitar o tempo do outro e que não são apenas as necessidades dela que são importantes e necessárias. Ali naquela turma, a professora vai ter várias outras crianças que vão ter suas necessidades e que vão precisar ser acolhidas. Com isso, ela vai precisar aprender, né? A esperar a sua vez. Aprender que ela não pode ter toda a atenção do mundo sempre, mas que ela vai precisar aprender a lidar com a frustração de não ter atenção para que o professor dê atenção a outra pessoa. Ela vai ali depois também, e isso eu estou falando só da interação dessa criança com o seu cuidador. Agora imagine a interação dessa criança com outras crianças. Então são outras crianças que também têm necessidades parecidas com a dela, que também querem atenção, que também querem o brinquedo, que também querem o cuidado, o olhar daquele cuidador principal. E essas crianças também trazem costumes e hábitos diferentes do dela. Então, olha quanta riqueza de informações e de demandas e de contingências, falando na linguagem da análise do comportamento aplicado, esse ambiente vai promover para essa criança. É ali, então, interagindo com o professor, interagindo com os outros colegas também, principalmente com os colegas, o que é que ela vai também aprender? Ela vai aprender a partilhar, ela vai aprender a se frustrar, ela vai aprender a se defender, a defender o seu ponto de vista. Então, são muitas habilidades que essa interação social que a criança é colocada no ambiente escolar vai trazer para ela. Isso eu estou falando só do ponto de vista comportamental, tá? Só de interação social. Não estou nem falando das questões de formação, de aprendizagem. Então, daí, a gente vê como esse ambiente escolar, ele é riquíssimo para o desenvolvimento da criança. O ambiente escolar vai ser fundamental para o desenvolvimento da criança, para viver em sociedade. É a primeira microsociedade, após família, que a criança está tendo contato. E essa microsociedade que vai ter leis, vai ter regras, tem o outro, né? Principalmente o outro ou os outros, que também vão precisar ali, que vão ter contingências de interação que são muito diferentes das interações que ela estava acostumada em casa. Ok, então já deu para ver, né? Todo mundo já deu para perceber o quanto que a escola é fundamental no desenvolvimento dessas pessoas, né? Desse ponto de vista, né? Agora vamos imaginar uma criança neurotípica, né? Durante todas as lives a gente tocou muito na importância da escola. Nós falamos também da importância da formação de educadores, falamos das dificuldades da maternidade atípica, e aí nós vamos pensar, então, essa criança é uma criança com deficiência, e nós falamos muito, inclusive, acho que na primeira live, principalmente, quando nós conversamos com a Anitta, nós falamos, hoje a gente vai pegar um pouquinho de cada live, tá? E vamos estar aqui conversando com vocês. Então, na primeira live, a gente falou muito sobre a questão do limite, né? Da importância do limite. Então, muitas vezes a gente tem pais que quando recebem o diagnóstico, né, as famílias, né, quando recebem o diagnóstico do filho, ou eles se tornam extremamente permissivos, ou alguns deles se tornam exigentes demais. O que geralmente, o exigente demais, eu digo que quando se tem um laudo, geralmente o que acontece mais é a permissividade.
Sendo que as pessoas com deficiência, elas necessitam de limite, como toda criança necessita. Agora, claro, a gente vai ter muito mais, né? Sim, é muito mais, a gente não tem como negar isso, que educar uma criança com deficiência vai exigir que a gente saiba dar mais limite, que a gente dê limite com mais consistência, com mais repetição, com mais assertividade, né? Nesse limite que a gente está dando. Então, para a família vai precisar isso. E a escola, o próprio ambiente escolar por si, por ter uma dinâmica tão complexa, ela vai ali tendo acesso a determinados limites, que até então ela podia não experimentar em casa, por mais que os pais sejam pais que saibam dar limites adequados. Então, o primeiro benefício para uma criança com deficiência é a questão de aprender limites, regras e normas, como para qualquer criança, tá, pessoal? Então, a gente sempre fala, é muito importante, a primeira chavinha para a gente trabalhar com a educação inclusiva, ou pensar a educação inclusiva, ou pensar em uma sociedade inclusiva, é olhar para todas as pessoas que antes de ser uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Antes de ser uma criança com determinado diagnóstico, ela é uma criança. O que é que o diagnóstico faz? O diagnóstico faz com que a gente olhe para aquelas necessidades específicas que essa criança tem com muito mais critério e cuidado. Buscando o quê? Compreender o nível. Isso eu conversei justamente com a live de Anitta. Se vocês não assistiram, está aqui gravada no Instagram. Então, a criança neurodivergente, você vai precisar... eu lembrei do radinho, né? Do dial, do rádio. Né? Hoje em dia a gente não tem mais dial de rádio, né? Então, ajustar o dial. Será que tem gente que não sabe o que é dial, né? Porque quem nasceu agora não vai saber o que é dial. Que é aquele botãozinho de ajuste da estação de rádio, né? Então, a gente vai precisar ter esse ajuste para saber o que é realmente de uma demanda do quadro diagnóstico da pessoa, que ela não dá conta naquele momento de ter uma outra postura, um outro comportamento, e respeitar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse dial ajustado para saber o que essa criança tem, sim, condições de mudança de comportamental. Né? Aí eu lembrei também da nossa live ontem com o Leandro. Né? A gente conversou muito isso também, sobre a questão de limite e dessa humanização, de ver a pessoa como pessoa. Né? Então, o ambiente escolar vai promover esse momento de limite. O ambiente escolar também vai promover a grande, né, que muitas vezes a gente diz assim, vou colocar meu filho na escola para melhorar a interação social. Não é só esse o objetivo da escola. A escola tem o objetivo de ensinar também. Mas, claro, que é um ambiente riquíssimo para a interação social. Por conta dessas questões de embate de limite, como eu falei para vocês, embate de frustrações. A escola também vai promover que várias pessoas da mesma faixa etária convivam entre eles e, ao mesmo tempo, tenham acesso a crianças de outras faixas etárias diferentes, fazendo ali, como eu falei, uma micro-sociedade. Então, essa interação social, ela vai permitir o desenvolvimento de várias habilidades, inclusive a lidar com as dificuldades da própria interação ou dificuldades sensoriais. Ontem mesmo com o Leandro a gente conversou um pouco sobre a questão de muitas vezes a gente proteger ou pensar que porque a criança, assim, sem nenhum critério, colocar abafador, né? Sendo que é necessário, para alguns casos, é necessário abafador. Para outros casos, a gente precisa que a criança tenha acesso a determinados ambientes, aos poucos, inserindo ele em determinados ambientes para que ele possa ir diminuindo essa sensibilidade. Então, o espaço escolar é esse espaço onde a frustração vai acontecer, onde ele vai precisar dividir, né? A palavra dividir, eu acho que, né, é a melhor palavra para a escola. Vai precisar dividir atenção, vai precisar dividir carinho, vai precisar dividir brinquedo, vai precisar dividir tempo. Então, a criança ali vai ter muito mais... ela vai lidar com muito mais momentos de frustração, né? E isso, com certeza, vai poder ajudá-la no seu desenvolvimento. Então, olha quanto rico, vamos ver essa escola como uma grande sopa, um grande caldeirão ali, onde quão rico que as aprendizagens. E a gente pode ver isso
eu lembrei agora há pouco de como foi quando as nossas crianças ficaram fora da escola, na época da pandemia, né? Que cada um ficou em suas casas, tinham algum nível de interação pela tela, e a gente sabia que aquela interação não ocorria de forma correta, e não era suficiente. E até hoje a gente tem indícios de prejuízos que as crianças tiveram pela falta de interação social durante 2 anos. 2 anos, não chegaram a 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Então, imagine isso ao longo de uma vida, principalmente agora pensando na criança com deficiência, uma criança com deficiência que ela não entra na escola, passa toda a sua primeira infância, segunda infância, muitas vezes, sem entrar no ambiente escolar. O quanto que isso traz de prejuízo para aquela pessoa que, antes de ser uma pessoa com deficiência, ela é, sobretudo, uma pessoa, tá? Então, aí a gente pode imaginar, né, a gente já dá para a gente perceber a grande importância que tem a educação inclusiva para essa pessoa. E aí, junto com isso, aí a gente vai ter muitas outras questões, aí a gente vai falar sobre aprendizagem, que também o ambiente escolar é um ambiente de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente ouve assim, não, eu coloquei na escola, mas não se preocupa com a aprendizagem, porque ele está na escola é só para socializar e interagir. Socializar, vamos botar uma aspas, porque botar a criança no ambiente escolar e se não preparar esse ambiente, se essas pessoas que estão lá realmente não buscam fazer a socialização da criança, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai ver uma escola, uma determinada criança, e a criança que foi para ali para socializar, mas ela está totalmente sozinha, ela está solitária. Então, socializar envolve aprendizagem, envolve demandas não só da pessoa com deficiência, mas também do ambiente que a recebe. Como a gente também conversou em outras lives, como a gente precisa dessa interação, dessa troca entre os ambientes. Então, não é apenas a pessoa com deficiência que vai para as terapias buscar se regular, né, ou ajustar comportamento, ou desenvolver habilidades para conseguir dar conta de um ambiente neurotípico. Não é isso, tá? Então, não é essa a nossa função enquanto terapeuta. A nossa função enquanto terapeuta é, sim, ajudar essa pessoa a desenvolver ao máximo as suas potencialidades e que essas potencialidades vão colaborar no seu processo de interação social e de qualidade de vida. Agora, fazer isso enquanto terapeuta e lá, o ambiente que vai receber essa pessoa não fazer nada em contrapartida, é até uma prática totalmente injusta, né? Então, a gente olha novamente o ajuste de dial. A gente precisa ter o ajuste dos dois lados. Então, a gente precisa, sim, que a criança trabalhe, eu falo criança por hábito, tá, gente? Mas que a pessoa com deficiência, ela faça seus trabalhos terapêuticos, de aprendizagem, de desenvolvimento, para poder lidar melhor e saber como lidar com esse ambiente, né, cultural, que é organizado de forma típica, mas o ambiente típico também precisa se adequar, se ajustar, compreender essa pessoa com deficiência. Aí a gente vai pensando na análise do comportamento, né? Então a gente aprende na análise do comportamento aplicada o seguinte: então não é só uma pessoa que demanda determinado comportamento, que dá uma resposta que, assim, a pessoa tem uma contingência que organiza um antecedente para que haja uma resposta e que haja uma consequência. Só que, ao mesmo tempo, quando a pessoa faz a consequência, essa consequência também está sendo reforçadora ou punidora para quem também está fazendo aquela contingência acontecer. Ou seja, nós precisamos da interação, desse diálogo, desse ajuste entre as duas pessoas, ou entre, não só pessoas, né, no caso, seria esse ajuste entre as duas demandas, né, o mundo neurotípico e neurotípico, até a gente chegar num ponto, que é essa grande questão, em que a gente não precisa dessa divergência, que a gente não precisa, porque não existe dois mundos, tá? Então, quando a gente fala assim, tudo isso a gente está falando de forma metafórica, mas a pessoa com deficiência ou a pessoa neurotípica, elas estão no mesmo mundo. Elas interagem com esse mundo de formas distintas, elas aprendem de formas distintas, mas o mundo é o mesmo. Então, se o mundo é o mesmo, esse mundo deve estar adaptado e organizado para receber toda e qualquer pessoa, toda e qualquer diversidade.
Essa é a proposta. Então, a escola inclusiva, né, deu para a gente perceber a grande importância desse espaço. E aí vocês podem perguntar, Liliane, mas isso não poderia acontecer na escola especializada? Não, totalmente não. A gente pode, na escola especializada, a gente tem como se fosse, eu digo que a escola especializada é como se fosse um laboratório. Essa é a proposta da escola especializada. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre inclusão integral, tá? Então, já dando spoiler para vocês aqui, eu não concordo com a inclusão integral. E a gente vai chegar lá. Com as pessoas, assim, vamos dizer, como eu falei, né? A escola especializada é como se ela fosse um laboratório. Ali tem menos crianças por professor, quando não individual. Ali tem menos crianças por sala, menos crianças por turma. Então, ali tem professores que realmente são especializados para atender determinadas demandas específicas. Então, ali é como se fosse esse espaço, um espaço monitorado, ou pelo menos deveria ser, controlado, para que a criança possa ter atendimentos específicos para prepará-la melhor para viver nessa micro-sociedade que, no caso, em relação à escola especializada, como se fosse a escola especializada seria o micro da micro-sociedade, que a escola já seria macro em relação à escola especializada. Deu para entender, né? Então, a escola especializada é como se fosse essa ponte. Essa ponte onde habilidades vão ser desenvolvidas para promover a inclusão na escola, promover e fortalecer e manter a educação na escola regular, tá? Então, é dessa forma que eu acredito realmente que eu acredito que a educação inclusiva deve acontecer. E aí vocês podem me perguntar, sim, mas aí você falou sobre a questão de inclusão total, né? Então, você disse que você não é a favor de inclusão total. Antes de falar da inclusão total, eu estou falando muito do benefício da educação inclusiva para as pessoas com deficiência. Mas agora eu quero falar com vocês do benefício da educação inclusiva para as pessoas típicas, né? Tem benefício? Sim, muitos. Inclusive, essa é uma das questões que mais as pessoas, muitas vezes, pessoas questionam, a gente infelizmente ouve essas coisas assim, de pais que ficaram chateados porque a sala agora tem uma criança com deficiência, ou muitas vezes, né, tem a criança autista, e os pais reclamam com a diretoria, como se aquela criança fosse prejudicar o desenvolvimento do seu filho. E, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, uma pessoa com deficiência, ela pode ajudar e muito. Por quê? Porque, novamente, a gente está ali colocando aquela pessoa neurotípica para conviver, esse momento de formação e teste do que é conviver em sociedade. Então, a pessoa neurotípica, quando entra em contato e convive com pessoas neurodivergentes, ela vai sim necessitar trabalhar sua paciência, vai precisar trabalhar sua empatia, vai precisar trabalhar cuidado, vai precisar trabalhar colaboração, compreensão, que são habilidades fundamentais no nosso viver em sociedade. Lidar com a diferença, né, lidar com a divergência. Então, são habilidades que vão beneficiá-la não apenas no convívio de pessoas com deficiência, mas na sua vida como um todo, tá? Então, assim, para a pessoa neurotípica, não existe prejuízos relacionados a conviver com pessoas com deficiência ou na escola ou em qualquer lugar. Isso não existe. Agora, por que eu sou contra a inclusão total? E assim, tem gente que hoje fala, então vai se fechar as escolas especializadas. Aí quem me conhece vai dizer, não tem coerência, porque assim, muitas pessoas sabem que eu ajudei a fundar a Ama Valença, uma instituição especializada. Hoje eu trabalho na PAI Valença, que é uma instituição especializada. Então, essas instituições não deveriam existir? Claro que precisam, não digo nem deveriam. Claro que precisam existir essas instituições. Como eu falei, como ponte, né, para atender e ajudar essas pessoas a realmente serem incluídas, ou se sentirem pertencentes, incluídas na escola regular. Porém, quando nós pensamos em que realmente é melhor a não inclusão, quando a gente percebe que, na verdade, ele vai ter prejuízos maiores para a pessoa com deficiência. Se existe alguém que pode ser prejudicado com a inclusão total, é a pessoa com deficiência. E por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então,
A gente tem pessoas que realmente elas têm uma acessibilidade, uma acessibilidade sensorial, uma alterações sensoriais muito graves, que o ambiente escolar acaba se tornando extremamente aversivo. Mas não aquele aversivo que necessita lidar com essa frustração que eu falei para vocês, né? O nível de frustração precisa ser lidada, mas ela se torna tão aversivo que ultrapassa esse nível de frustração que pode ser, que a pessoa pode conviver. Então, nesses casos, essa pessoa muitas vezes vai precisar ficar exclusivamente na escola especializada, trabalhar essas demandas, fazer processo terapêutico, para que quando ela possa ser incluída em escola regular, ela consiga ter melhor qualidade de vida na escola regular. E muitas vezes fazendo os dois caminhos, escola regular e escola escola especializada, ok? Então, nós precisamos sim, né? Principalmente, gente, tem pessoas, não só pessoas com níveis de comprometimento mais severos, mas a gente também tem, né, por conta de tantos direitos negados durante a vida, a gente sabe que quanto mais cedo se inicia um processo de trabalho de inclusão, melhor é o prognóstico. Então, a gente tem pessoas com deficiência que tiveram, assim, negado o seu direito à escolarização desde muito pequenos. E essas pessoas, muitas vezes, hoje são jovens, são adolescentes, e essas pessoas, por muitas vezes não ter tido estímulo adequado, elas não tiveram, hoje elas não teriam condições de frequentar uma escola regular. A escola regular se tornaria muito aversiva para ela. Então, também essas pessoas, a gente não tem como dizer se essas pessoas não dão conta hoje, por conta do nível de dificuldade que ela tem, ou do nível de necessidades específicas que ela tem, ou se é porque, além do ambiente não estar totalmente pronto e adaptado para ela, como também por conta do direito de terapias ou de desenvolvimento negados logo no início do seu desenvolvimento. Estou falando bastante, pessoal. Se quiserem perguntas, comentários, está fazendo sentido para vocês? Me falem aí o que é que vocês estão achando, se está fazendo sentido, se vocês concordam, né? Qual a contribuição que vocês trazem aí nesse momento, né? Para a gente estar aqui batendo esse papo. E aí vão me falando, né, vão trazendo as demandas de vocês. Está fazendo sentido? Vocês concordam, discordam, né? Tem dúvidas? Agora, claro, a educação, na verdade, eu sempre falo assim, que a gente vai saber que a educação realmente é inclusiva quando a gente não precisar do termo inclusivo, né? Porque o termo inclusivo já nos remete a dizer que a nossa educação não é inclusiva. Porque se fosse inclusiva, a gente não precisaria usar o termo de educação inclusiva, né? Então, a educação, na verdade, o próprio nome educação já se diz que ela é para todos. Se ela é para todos, né? Então, não deveria haver essas diferenças. Ana falou com certeza, está fazendo sentido aí para você, Ana? Né? Que o que você pode colaborar, com a sua opinião aí, Ana, também que é psicopedagoga, trabalha em AIE, né? Então, assim, aí muitas vezes a gente ouve ainda as escolas discutindo, dizendo assim, já ouvi essa escola dizendo assim, aqui é uma escola inclusiva. Existe escola que, pelo menos, não deveria existir, a escola que não é inclusiva, né? Como se fosse, já vi, inclusive, escolas particulares, muitas vezes assim, fazendo como se fosse ou fazendo uma bandeira, né, para ter alunos, ou às vezes também não querendo, né, divulgar, né, um trabalho de educação inclusiva, até para não ter acesso aos alunos. Infelizmente, a gente tem essas situações. Então, na verdade, não era para ter essa necessidade de divulgação, porque, na verdade, toda escola deveria ser inclusiva. Legalmente, né, isso já está no papel. Legalmente, a escola já é, por si, inclusiva. Mas a gente sabe que, na prática, mesmo tendo aí tantos documentos legais, a gente sabe que a realidade, muitas vezes, ainda, em pleno 2025, não é essa. Então, por isso que a Semana da Pessoa com Deficiência é tão importante, porque como nós falamos também lá desde o primeiro dia, no segundo dia também, com os desafios da diversidade, foi muito falado isso, né? Como é importante a gente estar dando visibilidade às pessoas com deficiência, porque também à medida que a gente vai vendo, a gente vai aceitando melhor, né? Eu falo isso das pessoas que têm, assim, quanto mais a gente não vê, mais preconceito a gente vai ter, porque a gente não sabe o que é.
Então, quanto mais a gente traz informação, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente vê pessoas com deficiência circulando na rua, quanto mais você lida e convive com pessoas com deficiência, você vai naturalizando o que deveria ser natural, né? Então, a gente vai naturalizando e aí a gente vai criando essa cultura da inclusão, né? Então, o que seria a cultura da inclusão? A cultura da inclusão, ela vai para muito além das portas da escola. Olá, João, boa noite, Dalina. Então, a inclusão, a escola como esse micro, né, esse micro espaço, né, que é super importante nesse processo de inclusão, porque, como eu falei lá no início do nosso bate-papo, é esse espaço onde vai receber primeiramente essas pessoas, né, primariamente, até logo depois da família, é também aquele espaço ali sociológico de, né, eu lembro estudando sociologia lá na faculdade ainda, de reprodução, né, de reproduções sociais. Então, de reproduções e transformações sociais. Então, se a escola já está buscando, desde a infância, as crianças estão inseridas em um ambiente que é inclusivo, com pessoas neurodivergentes, com pessoas nas suas diversidades sendo respeitadas, nós estamos ali formando esses cidadãos para uma cultura que seja inclusiva, quando eles estiverem na vida adulta. Se você tem esse trabalho desde sempre, desde a educação infantil, o que é que vai acontecer? Olá, Marlete, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos aqui conversando sobre educação inclusiva e quero a participação de vocês, né? Aí, Ana falando, principalmente na educação infantil, a interação entre os pares fará muita diferença também no desenvolvimento da criança neurotípica. Exatamente. Na verdade, a gente sempre fala, muitas vezes o nosso olhar está muito voltado para a educação, como se fosse a faculdade, mas a gente sabe que a fase mais importante da educação é a educação infantil. E quanto mais cedo a criança tiver acesso e eu falo a criança neurotípica, ou todas as crianças tiverem acesso às diversidades, mais essa visão inclusiva vai sendo construída dentro dela. E de tal forma que a inclusão não é algo externo, é algo que está na estrutura do indivíduo, né? Então a educação faz isso. Então, se você não vê uma pessoa com deficiência, o que é que vai acontecer? Você vai olhar para aquilo entenda, para aquela situação com estranheza. Mas se você já cresce nesse ambiente, você já entende desde a sua constituição, desde a sua forma de ir se construindo no mundo, que o mundo é feito de pessoas diferentes. Exatamente, o convívio vai naturalizar, né? E vai fazer com que desde pequenos eles aprendam a interagir com a diferença, interagir entre eles, respeitar, trabalhar esses preconceitos, que muitas vezes a gente vê, inclusive, porque a discussão é bem ampla, que muitas vezes esses preconceitos não vêm da criança, muitas vezes vêm das famílias também, né? Então a gente, infelizmente, ouve discursos de pais que dizem não brinque com fulano, porque ele é tal coisa, né? Tal coisa, algum diagnóstico específico, e aí com isso a gente vai implantando na criança a visão do diferente como algo que não deve ser, não deve ter interação. Ou então, quando a criança vê uma pessoa com deficiência, aí ela questiona, e aí a pessoa vira para a pessoa e fala, não fala isso não, cala a boca. E a criança não entendeu porque ela tem que calar a boca, se ela está achando isso diferente, né? Eu lembro quando o Rafael era bem pequeno, que a primeira vez que ele viu uma pessoa cadeirante, né? E quando ele viu a pessoa cadeirante, aí ele olhou, ele virou para mim na frente da pessoa, né? E claro, né? Sem filtro social, porque ele é autista, né? Ele virou para mim e fez, ele não anda, né? E aí, imagina se naquele momento eu virasse para ele e disse, cala a boca, menino, vai, né? Isso não pode ser falado. E como é que ele iria reagir àquilo? Ele ia dizer, essa pergunta é indevida, e é algo que eu não posso perguntar, ou seja, existe um segredo, né? Na psicopedagogia a gente aprende que o quanto que segredos são prejudiciais, né? Mas aí já é uma outra questão que aí a gente vai conversar depois. Que segredos são prejudiciais, né? Por conta do quê? A criança, ao ver que é um segredo, ela entende que é uma coisa que ela não pode lidar ou não pode confrontar. Ao lidar, não poder lidar, não poder confrontar, ele começa a criar as suas ideias
muitas vezes deturpadas sobre aquilo, né? E aí eu falei para Rafa, digo, sim, Rafa, ele não anda, né? Ele está na cadeira de rodas, provavelmente, assim, existem várias pessoas que podem estar se locomovendo em cadeira de rodas. Não é adequado você chegar na frente da pessoa e falar, né? Mas se você vê alguma pessoa com diferenças, assim, que você queira me perguntar, me pergunte. E aí eu fui explicar para ele que era natural, que poderia acontecer, que a pessoa poderia ter nascido já sendo cadeirante, ou que a pessoa pode acontecer algum acidente, e a pessoa daí perder a locomoção, né? Com o passar do tempo, com a idade avançada, as pessoas podem também perder a locomoção, e perder a locomoção própria, né? Mas se tornar uma pessoa cadeirante. E aí expliquei para eles, né, para eles, porque aí nesse momento Rafael questionou, mas eu já estava explicando para a Sofia também, que a questão da importância do respeito à pessoa e à cadeira, né, como a cadeira como uma extensão do corpo da pessoa. E aproveitei para ensinar aqueles fatores éticos, né? Então você não pode tocar na cadeira sem a permissão da pessoa, da mesma forma que você não pode chegar numa pessoa e tocar nela sem autorização dela. Então, a cadeira é uma extensão do corpo dessa pessoa. Então, pessoal, a partir do momento que a pessoa, uma criança, né, convive ou vê, né, aí eu lembro, assim, ainda bem, né, que, assim, além dos meus filhos terem crescido num ambiente com pessoas com deficiência, por conta de eu já trabalhar com a pessoa com deficiência antes deles, e eu lembro também, na escola regular que eles frequentavam, que tinha uma criança bem pequena, que na época a criança provavelmente era paralisia cerebral e ela não caminhava, não andava. Então, assim, eles cresceram com amizades, né, com pessoas com deficiência. Então, quanto que isso é formador dessa personalidade para lidar com o diferente, tá? Então, e é isso que fica aí nosso convite para a gente, para todos nós educadores, né, de quanto que falar sobre a deficiência, ela precisa ser naturalizado, como a Ana trouxe a palavra, ela precisa ser ambiente de construção. E aí eu falo, inclusive, um convite para todos, que muitas vezes a escola, quando a gente pensa, eu tenho uma palestra que fala sobre o autismo chegou na minha escola, o que fazer? E nessa palestra a gente fala muito isso, né? Que muitas vezes a gente se preocupa com a formação, sim, é necessária, a formação da equipe, a formação do professor, mas a gente não pode apenas pensar na formação do educador, professor, né? Na verdade, numa escola, todas as pessoas são agentes de aprendizagem, né? De ensino. E como todas as pessoas são agentes de aprendizagem, todas as pessoas precisam sim passar por formações, inclusive os colegas e os pais dos alunos, que também fazem parte da comunidade escolar. E daí, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, mas as crianças vão entender sobre deficiência? Você acha que uma criança deve saber o que é autismo? Sim, ela necessita, tá? Então, palestras nas escolas, que tenha a criança com deficiência na escola ou não, porque um dia vai ter, um dia ela vai encontrar. Então, quanto mais cedo a gente conversar sobre as deficiências físicas, mentais, sensoriais, mais naturalizado vai ficar. E tenho certeza que muitas vezes as crianças entendem muito melhor do que os adultos. E é capaz dessas crianças serem agentes, é capaz não, tenho certeza, que se é feito um bom trabalho com essas crianças sobre inclusão, essas crianças ajudam, inclusive, a trabalhar os preconceitos na sua família. O que acontece é, muitas vezes, como não foi feito um trabalho com a criança chega em casa falando lá de fulaninho, do Joãozinho, que está tendo determinados comportamentos, a família não tem experiência e tem os preconceitos dela, vai e fala que é melhor você não lidar com ele, ou seja, cristalizou algo que antes a criança não via como motivo de preconceito e agora ela já começa a ter. E é uma rede, da mesma forma que existe uma rede que educa, existe uma rede que deseduca. Né? Então, por isso, sempre a gente vem falando. Aqui na nossa Semana da Pessoa com Deficiência, nós fizemos questão de cobrir as várias facetas dos agentes fazedores para que a inclusão aconteça. Né? Então, a gente observou a questão da família, a gente falou diretamente dando voz para a pessoa mesmo com deficiência na segunda live. A gente trabalhou com as instituições especializadas, dando a importância de cada uma delas. A gente falou também
do AEE nesse processo, né? A gente falou da psicologia, das terapias nesse processo. Então, hoje a gente culmina essa semana falando de como a educação inclusiva, ela perpassa por todos esses atores da educação. E esses atores da educação são todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. E todas as pessoas que fazem parte, desde a equipe administrativa, a equipe gestora, toda a equipe de apoio do fazer diário da escola, a equipe docente, o quadro discente, o quadro de alunos, o quadro de pais de alunos e a sociedade. Logo a gente já repercute aí nessa sociedade onde a escola está incluída, né? Onde a escola está inserida. Então, observe, que é o papel da escola, né? Justamente no tanto de reproduzir, de transformar aquele microespaço, e assim, a gente tem outras escolas ali, e ali a gente vai fazendo essa rede de trabalho para que sim, a gente consiga construir uma uma sociedade inclusiva, para que essas pessoas, quando saiam da escola, elas não tenham preconceito, e sejam muito bem integradas, incluídas no ambiente de trabalho, no ambiente social, nas igrejas, onde ela quiser frequentar. Que haja a visão da inclusão em todos os ambientes. Aí sim, a gente vai ter essa sociedade como a gente deseja. Uma sociedade que efetivamente seja inclusiva. E aí a boa notícia que eu acho que eu, como esperançosa, né? Não sei se é um tanto utópica, mas eu espero que não. Mas como esperançosa, é que a gente possa chegar um dia em que, quando a sociedade for realmente inclusiva, a gente não vai precisar de educação inclusiva. Por quê? Porque a educação vai ser educação. E o processo de inclusão já é inerente a esse processo, não precisa ter nome, tá? E aí, pessoal, será? O que é que vocês estão achando? A gente já está chegando ao final da nossa live de hoje. Então, eu quero agradecer enormemente a vocês que estiveram aqui conosco nessas 6 noites, né? Conversando sobre educação inclusiva. Você que pode não estar assistindo agora ao vivo, mas que vai assistir as nossas gravações. Então, eu agradeço enormemente a todas as pessoas, os colegas de trabalho que se fizeram presentes, as pessoas que estavam aqui comigo debatendo, dividindo as lives. Então, Anitta, Geisa, Vanessa, Patrícia Oliva, Rafael, Leandro, Vanessa, falei todos, né? Então, todos vocês que aqui estiveram, pessoal, eu agradeço enormemente a todos vocês. E, é claro, todos vocês que nos ouviram, que assistiram essas lives, ou que ainda irão assistir também, e que estão aqui conosco como elos, né? Então, aqui cada um de nós somos elo de uma correntinha, e aí cada um vai fazendo a sua parte, o seu pedacinho, que por menor que pareça, com certeza ele vai trazer resultado e efeito na sociedade que a gente deseja construir e implantar. E aí a gente vai fazendo o nosso papel de formiguinha, porque com certeza a sociedade é feita, não é de grandes movimentos, são pequenos movimentos que, quando bem feitos e bem alinhadinhos, a gente consegue a transformação que a gente quer. Afinal, né? Então, o oceano é feito de gotas, não é verdade? Então, gente, é isso. Então, agradecer enormemente a vocês, dizer que nosso Instagram, a gente está sempre postando, fazendo conteúdo, esse é o tema que a gente vai estar sempre trabalhando aqui. Convidar vocês, para quem ainda não me segue, me seguir, acompanhar os nossos conteúdos e dizer que a gente, a partir de amanhã, então, a gente volta às nossas lives Hora do Jogo, tá? Então, a partir de amanhã, volta aqui a estar com o Rafa e amanhã vai ter jogo novo, como sempre, todas as sextas-feiras, para todos nós, para vocês e para mim e para Rafa, que a gente se diverte pra caramba estando juntos na nossa Hora do Jogo. Obrigada a todos, grande abraço, espero vocês sempre por aqui, manda pergunta lá na caixinha de perguntas, sempre, tá bom? Grande abraço, pessoal, obrigada, tchau!